Olá, salve, salve! Meu nome é Daniela Fontes Garcia. Eu espero que vocês estejam todas muito bem, todos muito bem, todos se cuidando nesse período de pandemia que está tão difícil para todo mundo. Espero que estejam todos com máscaras e muito álcool gel para todos os cantos. Eu estou aqui hoje nesse formato meio esquisito, aqui em vídeo, né, numa distância não desejada, né? Queria estar mais próximos para a gente poder conversar, debater, bater papo, mas aqui um pouco para compartilhar sobre a pesquisa que eu realizo no Instituto de Psicologia da USP, no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, um pouco para pensar com vocês o que a psicologia tem a dizer sobre a prática do teatro do oprimido nas escolas, né? Eu trabalho há muitos anos com teatro do oprimido e parte da minha prática ela se deu justamente no espaço das escolas, né? Na sua maioria nas escolas públicas. E acho que para a gente poder conversar sobre isso, eu um pouco pensei aqui a gente dividir em três partes essa conversa, um pouco a gente pensar o que é o teatro oprimido, o que é essa prática, né? Então um pouco o que também é opressão, o que é isso na escola, um pouco como essa pesquisa pode ser realizada e para quê, né? É óbvio que a minha pesquisa ela vai se dar em um campo um pouco maior, assim, um pouco mais específico até, mas eu achei que talvez essa seria uma boa forma de a gente ter uma conversa aqui, da gente ter essa introdução a essa pesquisa, de um pouco entender o que é o teatro oprimido e o que é uma pesquisa que possa se debruçar através dele, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é justamente o que é opressão, né? Porque o teatro do oprimido, ele é teatro e ele é do oprimido, né? E oprimido tem a ver com o que é opressão. E opressão a gente entende como um conjunto de procedimentos, de práticas, de saberes, ideias, crenças que estruturam a sociedade de tal forma que certos grupos têm mais acesso a às formas econômicas, aos meios de produção, aos meios de decisão de como as coisas vão acontecer na nossa sociedade, as formas de como as coisas vão ser valoradas dentro, né, do nosso fazer diário, em detrimento de outros grupos que não têm acesso a esses lugares e que então vão ter que se submeter a essas formas e que os seus saberes, as suas formas de pensamento vão ser minimizadas e tudo mais. Isso se dá, né, como a gente bem consegue analisar muito facilmente na nossa sociedade, entre homens e mulheres, entre brancos e não brancos, né, ou seja, entre negros, indígenas, entre os grupos então não brancos, entre ricos e pobres e por aí vai, né? Então, mais ou menos isso é opressão e o teatro oprimido ele justamente vai ser uma metodologia teatral que vai se propor a primeiro democratizar o teatro como prática social, como fazer social, tal qual ele é no seu nascimento, que depois ele vamos dizer, circundado como profissão, como fazer de alguns, né? Então alguns são artistas, alguns podem realizar, e isso vai se tornar um certo mercado, né? E o que esse autor que sistematiza o teatro do oprimido, que é o Augusto Boal, que é um dramaturgo brasileiro, né, um teatrólogo brasileiro, ele vai dizer que o fazer teatral ele é um fazer de todos, né? Que a gente pode usar o teatro como uma metodologia ou como uma linguagem para a gente pensar a nossa vida, nossas formas de mecanização, como a gente repete certos padrões que nos impossibilitam justamente de quebrar certos padrões de opressão, de acessar certos direitos, né, e de entender então essas relações de poder, né? Então através de jogos teatrais, de técnicas, né, que vão poder discutir então a nossa realidade, né, de a gente poder se conhecer, se entender no mundo, e entender qual que é a nossa posição no mundo, quais são os acontecimentos históricos que nos posicionam dessa forma. Então
Pensar o teatro do oprimido como uma forma de intervenção dentro de uma pesquisa é, optar por uma forma que seja diferente das habituais, né, que vão se dar através de uma entrevista ou de rodas de conversa, para optar para pensar que o teatro é uma linguagem, né, uma forma de comunicação que pode dizer respeito sobre a nossa vida, né, sobre os acontecimentos, né? E justamente a gente está aqui olhando para o campo escolar, então a gente vai olhar para como o teatro do oprimido, né, essa ferramenta, essa metodologia teatral, enquanto intervenção, o que ao utilizar ela dentro do campo escolar, o que ela produz, né? O que ela, que discussões, que relações de poder aparecem quando você utiliza essa metodologia, né? Então, o como a gente realiza essa pesquisa tem muito a ver com isso, tanto em realizar essas oficinas, quanto a gente fazer um levantamento bibliográfico de quais foram as pesquisas já realizadas nesse campo, né, de outras utilizações do teatro oprimido nas escolas, de qual é a conformação da escola na sociedade, né, qual é a relação entre escola e opressão, tudo isso para a gente poder entender, então, o acontecimento das nossas oficinas, né, do nosso fazer, dentro de um acúmulo já de conhecimento já realizado dentro da pesquisa. Aí eu acho que seria legal poder contar rapidamente aqui, que nosso tempo já está gritando, um pouco algum acontecimento de alguma oficina. E eu escolhi aqui uma oficina em uma das escolas, onde era um grupo majoritariamente de meninas, e que dentro das próprias improvisações teatrais, né, quando a gente lá dizia, então, elas tinham que improvisar em duplas, por exemplo, e falou assim, então dois alunos no pátio da escola. E de repente começou a aparecer assim, um menino que chamava a menina de vagabunda, ou que passava a mão e tal, e a gente começou a conversar com as meninas e elas começaram a narrar e dizer que isso era muito comum, né? E aí elas resolveram dizer e escolheram trabalhar sobre esse assunto e montaram uma cena, então, com os diversos acontecimentos que proporcionavam essa violência, né? Seja verbal, seja física, em relação às mulheres, que acabava com que os homens, os meninos tivessem um acesso ao espaço público diferenciado às mulheres, né? Enquanto as mulheres elas tinham no espaço público da escola eram vistas como objeto sexual, né? Como passíveis de uma violência, os meninos eles podiam circular por esses espaços com uma outra liberdade, né? Até de roupagem, né? Tanto que aí a cena se debruça sobre uma menina que usa shorts e que acontecem diversas coisas. Então, ela, na sala de aula, eles desenhavam pênis na cadeira, e quando ela sentava, todo mundo dava risada. Aí depois ela saía e chamavam de vagabunda, e aí outras meninas, elas que não gostavam daquela menina, falavam, ela é vagabunda mesmo, mas daí não vale nada. Aí tinha um professor que virava na sala de aula e falava assim, mas ela é meio assanhadinha mesmo. Aí o menino, quando ela tentava recorrer à direção, ele era chamado, levava uma certa advertência, mas isso não bastava, continuava acontecendo, porque se não era ele, eram outros meninos. Mostrava um pouco da influência da mídia, né, nessa composição e da música também. Elas colocavam em cena, né, de certas músicas do funk que mostravam os alunos sendo bombardeados de alguma forma esteticamente, colocando a mulher como objeto sexual. Então, quando elas montavam a cena, mostrava que aquele acontecimento, vamos dizer, de uma violência entre um menino e uma menina, dizia respeito a muito mais do que aquele menino, né? E que a escola às vezes tomava o problema como o problema de um indivíduo, ou seja, como bullying, por exemplo, falava assim, então esse menino ele comete uma certa violência
então a gente vai, né, aqui dar uma advertência para ele, e não trabalhava isso dentro do corpo escolar, isso era uma reclamação. Isso a cena foi apresentada, e isso deu o maior burburinho, porque aí os meninos continuavam, eles olhavam para cima e falavam, é isso mesmo, porque se ela tá de shorts é porque ela quer ser chamada de vagabunda, ela quer mesmo que os meninos deem em cima, quer mesmo. Então, né, já era uma associação entre os shorts e a possibilidade do abuso muito forte, né, e isso dito também por algumas meninas, né, que acabavam reproduzindo esse olhar, também muito por estar bombardeada por essas perspectivas, né, por essas narrativas, né. Então, assim, vamos lá, a gente precisa ser muito rápido aqui, já esgotou nosso tempo. Eu acho que, tipo, que a gente pensar, então, uma intervenção com o teatro do oprimido, uma pesquisa que se debruce com o teatro do oprimido, diz respeito, antes de tudo, a desindividualizar os conflitos da escola e pensar quais são os diversos acontecimentos dos atores sociais que fazem possível que aquela violência aconteça, né? Seja verbal ou seja física, mas para além daquele sujeito, né? Então, pesquisar isso e escrever e poder sistematizar por um lado, romper com uma certa naturalização desses acontecimentos, que vão dizer, mas isso acontece, bullying é normal nessa fase e tudo mais, para entender qual é a complexidade desses acontecimentos e como isso influi dentro do processo escolar, e como os próprios procedimentos escolares intensificam que isso aconteça, né? Seja, então, se negando a discutir isso. Então, por exemplo, nessa própria intervenção, depois dessa cena ser apresentada, a escola ela impossibilitou a nossa continuidade dentro da escola, dizendo que não é o espaço da escola discutir isso, né? Que é uma certa incoerência, porque isso está acontecendo dentro do espaço escolar, né? Então, como que isso não diz respeito à escola? Mas que são crenças e ideias que intensificam, percebe? Que dizem respeito a uma manutenção dos acontecimentos, né? Uma certa manutenção de que se repita essas formas de violência, né? As próprias discussões sobre gênero, né? Você percebe que tem uma disputa social aí grande a respeito de tudo isso, que vai querer bloquear a possibilidade de a gente poder discutir isso, né? Então, fazer uma pesquisa sobre isso diz respeito a intensificar uma luta de dizer, é importante, né, a gente entender quais são os diversos atravessamentos que produzem esse tipo de violência, né? E como elas mesmas apontam nas cenas delas, né, e mostram que a própria escola é produtora disso, né? Não é uma coisa só externa, né? É também externa, obviamente, né? É de um corpo social muito grande, como a gente estava falando, né? Lá no começo, de opressão, né? Que diz respeito, então, a todas as instituições, a todas as nossas formas de organização, mas a escola é um grande promotor de um modo de compreensão, né? Se a gente pega o próprio currículo escolar, por exemplo, né? Que vai ali ter o conhecimento só de homens, né, pautado nas nossas diversas disciplinas, né? Então, vamos pensar assim, se a escola ela tem a função de organizar os saberes de uma sociedade e poder, vamos dizer, ensinar aqueles que estão se inserindo dentro daquela sociedade, a gente teria que nos perguntar por que só os conhecimentos de homens brancos europeus estão sendo organizados dentro do campo escolar, né? E por que isso é normatizado? Por que isso é normal? E como que isso, de alguma forma, possibilita que a violência dentro da escola entre homens e meninas, entre meninos e meninas aconteça, né? Porque, de alguma forma, isso intensifica uma ideia de que homens são superiores, de alguma forma, né? Então, todas essas questões, elas vão ser travadas dentro de uma noção de opressão e dentro de uma pesquisa que se debruce sobre isso. E escrever, sistematizar sobre isso diz respeito a disputar
as políticas públicas, as formas de intervenção dentro da escola que vão tomar a violência como produção da própria escola e não como de um indivíduo, né, quase que criminalizando a ação do indivíduo e não pensando, vamos dizer, os diversos atravessamentos que tornam possível aquele sujeito agir daquela forma. Gente, eu tentei ser o mais breve possível e obviamente que não dei conta de quase nada, mas espero que vocês continuem se cuidando e estou aqui aberta para quem queira continuar debatendo. Vocês me acham no Facebook como Daniela Garcia, vocês também podem me mandar e-mail no danielafontesgarcia@gmail.com e a gente pode continuar esse bate-papo por esses canais. Um abraço grande e se cuidem.